Fala, Celso, sem tramelas. 11. O assunto que eu vou conversar hoje é um assunto, mas que eu vou dividir em 4 tópicos. Então é longo. Já aviso vocês para não enganar ninguém, tá? O vídeo vai ser longo, porque eu vou trabalhar 4 pontos de um mesmo tópico. Quero falar hoje sobre bandas e fanfarras. Ai, que saudade daqueles tempos lindos que a gente ia para desfilar no 7 de setembro e ficava até meio-dia, 1h30, 2 horas para ver aquelas fanfarras, aquelas bandas descendo a avenida ou subindo a avenida, depende de quem organizava, Porto União ou União da Vitória, né? A gente ficava esperando aquilo, era a nossa atração para depois ver o quinto BE. E hoje, como é que nós estamos, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por que que eu resolvi conversar um pouquinho? Porque nesse sábado, agora, dia 15, nós tivemos o Congresso Técnico da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, ali no Colégio Túlio de França. E nós tivemos presentes ali, gente, quase 20 cidades, quase 200 pessoas participando, desde crianças de 9 anos até os maestros mais antigos que já passaram dos 60. Essa pluralidade de idade é uma bênção nesse nosso meio de bandas e fanfarras. Foi muito bonito. Enquanto os maestros, regentes, coordenadores ficavam ali discutindo regulamento, detalhes de regulamento, que é muito importante, nós tínhamos oficinas em alguns espaços do colégio com um pessoal, gente, extremamente gabaritado. Um professor de dança que foi para os Estados Unidos fazer curso, estava ministrando aula para baliza e balizadores. Professores formados na área musical, com atuação conhecida na área musical, estavam trabalhando com sopro para iniciantes e para avançados, com as teclas. Nós tínhamos também percussão, nós tínhamos morde comando, nós tínhamos corpo coreográfico. Então foi essa miscelânea de atividades que aconteceu na manhã desse sábado que passou. E uma coisa que me saltou aos olhos foi assim, gente, das nossas cidades, das Gêmeas do Iguaçu, que foram participar do evento, para aprender. Sempre você aprende um pouquinho mais nesses eventos, ou você aprende um pouquinho mais, ou você conhece alguém que sabe alguma coisa que pode trocar ideias com você, ou simplesmente você vai para rever os amigos para fazer número. Mas das nossas cidades, Gêmeas do Iguaçu, nós temos uma pessoa participando como, vamos dizer assim, estudante, como quem vai participar do evento e não como quem vai ministrar. E as nossas demais corporações? A única corporação que tinha um número expressivo de alunos participando ali eram os alunos da banda marcial da Escola Coração de Maria. E as outras corporações? O evento é tão ruim assim, ou vocês são tão autossuficientes assim? Ou o que que aconteceu? Ou foi falta de vontade mesmo? Poxa, na nossa cidade o evento e o pessoal não vai. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar que eu tô questionando isso. E desculpa aí, eu sempre falei, bandas e fanfarras é meu gasta-pão, não é meu ganha-pão. Meu ganha-pão é ser professor. Poxa, na cidade, e não vão, teve gente que viajou 10 horas, 10 horas, a noite inteira em ônibus escolar, que quem já viajou em ônibus escolar sabe o conforto que é, para vir participar do evento, e o pessoal daqui, que é 10 minutos de carro, não vem? Né? Mas tudo bem, né? Fica aí para cada um com a sua sentença, né? E aí, o meu segundo ponto com relação às bandas e fanfarras, gente, e as nossas antigas corporações? O que que aconteceu com essas corporações? Onde elas, né? O que que aconteceu?
Nós tivemos lá, vamos ver, lembrando assim, algumas que me lembram da cabeça. Eu não sou conhecedor profundo, eu entrei em 98. Esse pessoal é dessa época aqui, ou antes. Nós tínhamos lá, no Atílio Bordinho, nós tínhamos uma corporação. No Melvin Jones, nós tínhamos uma corporação. No São Cristóvão, no Túlio, no Astolfo, no antigo Lauro Miller Soares, no Bernardina, no Anchieta, ó, 8 corporações fazendo um levantamento bem rápido, um levantamento bem rápido. O que houve com essas corporações? O que houve com o instrumental dessas corporações? Por que não se tenta de novo? Por que não se traz de novo? Por que não se corre atrás de verbas parlamentares de deputados para retomar esse serviço? Eu sei que pagar um professor para fazer um bom trabalho, porque não é colocar qualquer pessoa que entende de música, não. Não adianta colocar qualquer pessoa que entende de música para fazer uma corporação musical. Não é assim que funciona. Tem que ter o traquejo de um concurso, de um 7 de setembro, de alguma coisa assim, e de ensinar para crianças e adolescentes, e ainda mais nessa época que nós estamos, né? Mas por que não se corre atrás de um deputado, de uma prefeitura? Não sei, sabe? Essa coisa tão linda. Aí no 7 de setembro o pessoal diz, ai, cadê as bandas e fanfarras da cidade? Tá, mas quando é para correr atrás, cadê? Né? Então, poxa, assim, só lembrando de cabeça, eram 8 corporações desse povo aqui antigo, em União da Vitória. Nós temos ali a banda marcial da Escola Coração de Maria, que, se não me falha a memória, esse ano fazem 30 anos de atividades ininterruptas com o professor José Carlos, né? Então, né, fica a pergunta, né? O terceiro tópico desse assunto que eu preciso falar. Eu já viajei o Brasil em vários estados. Eu já avaliei concursos em vários estados do Brasil. Eu já assisti ali na organização, mas só assistindo, vários concursos, desde Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Pará, né? E eu posso dizer tranquilamente, a Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, se não é a mais, é uma das mais organizadas que nós temos no Brasil. Se não é a mais, é uma das mais idôneas que nós temos no Brasil. Por quê? Porque elas discutem o regulamento. Sim, que nem sabe agora lá, os maestros que a gente estavam discutindo detalhes de regulamento. Porque quem faz regulamento, quem participa disso, sabe que uma palavra, uma vírgula, muda todo o entendimento. Então, discutir, participar da discussão do regulamento é muito importante. A Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, há anos, há muitos anos, ela faz essa discussão do regulamento. Aprovado o regulamento, cumpra-se. Não tem essa, ai, é banda famosa, não é banda famosa, é banda de não sei quem. Não interessa. Se inscreveu no concurso, vai seguir o regulamento, ponto e acabou. Eu lembro um concurso. Puxa, Carambi, lembrei a cidade, Carambi. Uma banda quase gabaritou no musical, quase tirou 10 em tudo, quase, mínimos décimos. Ficou em terceiro lugar, porque estourou o tempo. E regulamento é regulamento. Então, a Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, isso eu posso dizer com plena tranquilidade, se não é a mais, é uma das mais idôneas que eu conheço no Brasil. E aí acontece uma coisinha interessante, né? Que aconteceu aqui no Paraná, que aconteceu no Nacional, na CNBF lá, né? Um pessoalzinho aí que quer ganhar por tapetão, ou que quer ganhar na base do nome, na base do grito, e não na base do regulamento. Esse pessoal percebeu que, opa, tem um grupo aqui que é sério, eu não posso mais fazer isso. Aí com esse negócio aqui, sabe, com uma dorzinha aqui, sabe, eles saem lá e vão criar uma outra associação, as tais das ligas, né?
que a gente viu isso no Paraná e que a gente viu isso no Nacional. Santa Catarina é um caso à parte, né? Porque Santa Catarina, a Liga Catarinense, eu acompanhei a história ali um pouquinho, e é um pouquinho diferente essa do porquê que eles criaram a Liga. Mas Paraná e no Nacional, gente, é o povinho que não sabia perder, é o povinho que eu quero mandar, eu tenho que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não pode ser. Foram lá e criaram ligas, né? Quem vê algumas publicações minhas há uns 10 anos atrás, se não me falha a memória, lá no Facebook, ainda, quando eu não tinha Instagram, vai ver que eu denomino lá câncer da CNBF, que deveria ser extirpado, cortado, arrancado fora da CNBF. Infelizmente não foi. E a CNBF foi patinando e foi patinando e foi patinando. Até que agora, alguns poucos anos atrás, entrou uma pessoa mais firme na CNBF, e esse povinho viu que não poderiam fazer as suas coisas e saíram da CNBF, graças a Deus. Mas o câncer está lá em uma outra associação, fazendo o que sempre fez na CNBF, né? Então eu posso dizer isso com muita tranquilidade, mas com muita tranquilidade. Diferente de alguns organizadores de concurso por aí, que o pessoal tinha áudio que ele falava assim: comigo recurso, eu resolvo jogando uma nota de R$ 100 no chão e acabou. Né? Tudo bem, né? Então, volto a frisar, a Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, na minha opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo, se não é a mais, é uma das mais idôneas. Ano passado, num concurso em Sengés, divisa com São Paulo, tinha um pessoal filmando, né? Eu não vou falar o nome deles, porque eu não sei se eles permitem que eu fale o nome, né? Eles estavam filmando o evento, uma pessoa em cima da arquibancada filmando e outra ali na quadra tirando foto. E daí teve a premiação da parte da manhã, pô, acabou. Quando eu subi para almoçar, ele falou assim: professor, me explique como é que pode, em menos de 5 minutos que acabou a última apresentação, em 10 minutos eles já estão fazendo a premiação e sem erros. E aqui, ó, na calculadora, no dedinho. Como é que pode isso, professor? Eu falei: é organização, é saber o que está fazendo, é conhecer o regulamento, é conhecer as planilhas dos jurados, dos avaliadores. A pessoa ficou assim, boquiaberta com a organização da Federação Paranaense de Fanfarras de São Paulo, lá em Sengés, quando ela viu assim que não deu 10 minutos, estavam fazendo a premiação. E não deu bate-boca entre maestros e regentes, não deu briga entre corporações, nananana, né? Então, isso é sinal de um trabalho bem feito. Quiçá outras federações, associações, outras entidades fizessem isso também, né? E o último ponto que eu quero falar, o quarto ponto, é um ponto um pouquinho mais delicado, principalmente para mim, né? Há uns 10 anos atrás, se não me falhe a memória, eu para datas não sou muito bom não, tá, gente? Então, né, há uns 10 anos, 8, 10 anos atrás, eu cometi uma injustiça, né? E talvez eu quero tentar reparar, se é assim que a gente pode dizer, né, essa injustiça com esse vídeo. Eu quis fazer isso no evento de sábado, já que estavam todos os maestros e coordenadores lá, mas na correria de ser um anfitrião, de receber, organizar, ver sala, ver isso aqui, eu não consegui fazer isso, então eu vou tentar fazer nesse vídeo. Há uns anos atrás, num arroubo de teimosia, de revolta, de inconsequência de um novo adulto, de um neo-adulto ainda, eu briguei com o professor José Carlos e com a professora Berenice, que é o presidente da Federação Paranaense e a secretária da Federação Paranaense. Eu fiz uma publicação no Face que colocou em jogo a credibilidade do trabalho deles. Foi um arroubo de teimosia, de revoltas, vai saber sei lá o quê. Hoje, analisando todo um processo, uma sequência de acontecimentos externos e internos, eu vejo que eram os primeiros sinais da minha depressão aparecendo. E os primeiros sinais das minhas crises de ansiedade aparecendo. Hoje eu percebo isso. Na época eu não sabia disso.
né? Mas eu sei que o professor José Carlos, a professora Berenice e toda a sua família ficaram extremamente chateados com a postagem que eu fiz. E eles tinham toda a razão de ter ficado assim. Toda a razão. Porque eu coloquei em xeque a credibilidade do trabalho deles. E hoje eu não vejo motivo para colocar em xeque nunca. Eu vejo que aquela postagem ela foi precipitada, ela foi mal escrita, ela foi num arroubo de teimosia, de revolta de uma pessoa que estava tendo os primeiros sinais de depressão e ansiedade. Mas o mais interessante, gente, que o professor José Carlos e a professora Berenice, eles foram de uma grandeza, gente, de uma grandeza tamanha que eu não sei nem como reconhecer que o maestro Rodrigo, que fazia parte da diretoria da Federação Paranaense, conversou com eles, né, sobre a minha pessoa, né, que seria interessante a gente voltar a conversar e tal. O maestro Rodrigo conversou comigo numa Copa lá em Cândido de Abreu, mas o Rodrigo talvez vai lembrar, né, de, poxa, nós gostamos de bandas e fanfarras, cada um do seu jeito, no seu nicho, o professor José Carlos e a professora Benice na questão da organização, tal, e eu na questão de MOR, nós queremos o bem das bandas e fanfarras do Paraná. Para que ficar com essa briguinha, essa picuinha, né? E o professor José Carlos e a professora Berenice, volto a dizer, foram de uma grandeza, mas de uma grandeza tamanha que eles estenderam a mão. Estenderam a mão. Sabe a parábola do filho pródigo, do filho arrependido que vem para os pais? Eles estenderam a mão. Venha, Celso. Venha trabalhar conosco de novo. Eles não jogaram na minha cara que eu errei. Eles não argumentaram nada, porque eles sabiam que eles estavam certos e o errado era eu. O errado era eu. Né? Eles tinham essa consciência de que eles estavam certos e eu era errado. Eles podiam jogar na minha cara. Pá! Tá aqui seu erro, moleque. Não. Não. Eles não jogaram na cara. Eles simplesmente estenderam a mão. Se quer voltar a trabalhar com a Federação Paranaense, juntos a gente pode fazer mais. Você quer? E eu já, tratando a depressão, tratando a ansiedade, eu pude aceitar esse convite e voltar a trabalhar com a Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas. Então hoje a gente faz esse trabalho, né, ao evento sábado lá no Túlio, a direção cedeu o espaço, e, né, a gente como anfitrião para que eles pudessem fazer e tal, é um trabalho conjunto. Então eu quero registrar aqui nesse vídeo, que eu sei que tá longo, vai dar os 20 minutos e a maioria não assiste 20 minutos, mas tudo bem, eu não ligo, né? Eu quero registrar aqui a grandeza, a honradez do professor José Carlos e da professora Berenice, que poderiam muito bem, volto a dizer, poderiam muito bem me jogar na cara o meu erro, daquele texto que eu fiz. Eles podiam jogar na cara, porque eles estavam certos e eu estava errado. E eles não. Eles simplesmente estenderam a mão. Você quer trabalhar com a gente? De novo? Não sei se eles perdoaram ou não, isso é outra história, isso é com eles, né? Mas eles estenderam a mão. E isso é um gesto, gente, de uma honradez, de uma grandeza que se eu já admirava o trabalho deles, em bandas e fanfarras e tal, com esse gesto, eu admiro ainda mais. Quiçá, quem dera, que muitos outros regentes, coordenadores, muitas outras pessoas no meio de fanfarras tivessem esse gesto de grandeza, de honradez, e estender a mão para tantas pessoas que, por um motivo ou outro, se afastaram das suas corporações. Fica aqui o meu testemunho, o meu registro sobre a Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas. Fica aqui o meu testemunho, o meu registro sobre a honradez, a grandeza pessoal do professor José Carlos, presidente da Federação Paranaense, da professora Berenice,
secretária da Federação Paranaense, quando eles estenderam a minha mão, sem perguntar, sem questionar, só: "Você quer voltar a trabalhar com a gente?" E o meu obrigado ao maestro Rodrigo, que fez talvez essa intermediação. Ao menos comigo ele veio falar: "Celso, volte, né, vamos juntos trabalhar em prol das bandas de fanfarras do Paraná." Fica aqui. Longo vídeo, 20 minutos, mas eu precisava, né? Quando eu comecei esses vídeos, eu falei que eu precisava colocar para fora. A minha intenção é essa, colocar para fora o que eu preciso falar. E eu precisava falar esses 4 tópicos. Fala, Celso, sem tramelas. 11. Amém para quem é de amém. Axé para quem é de axé. Oxalá para quem é de oxalá. Namastê para quem é de namastê.